Olá, pessoal! A Loteca 854 tá na área. E no concurso aí dessa semana teremos a série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Loteca acumulada aí, já que na semana passada o prêmio acumulou mais uma vez. No concurso passado, foi meu pior resultado da história. No jogo simples eu fiz só 2 acertos e no jogo que eu cobri mais, o máximo que eu consegui chegar essa semana foram 6 acertos. Concurso complicadíssimo. Mas vamos tentar de novo, né, no 854, que também tá bem difícil, já adianto aí para vocês. Vamos aos palpites e análise, jogo a jogo. No jogo 1 temos Corinthians e São Paulo. Já começa aí com uma pedreira, né? Clássico paulista. O Corinthians joga em casa, né? O que dá uma certa vantagem aí. Em clássicos, esse time do Corinthians costuma crescer, a gente sabe disso. O São Paulo tem um bom time, mas ainda assim eu acredito que o Corinthians consiga vencer jogando em Itaquera. O São Paulo está num momento meio turbulento aí, né? Vem de um empate no campeonato, né? E ontem perdeu na Copa do Brasil para o Bahia, então vem num momento complicado. Então por isso eu vou fechar aqui na coluna 1, Corinthians. Mas quem puder cobrir aí, duplo fechado, coluna 1 e coluna do meio na segurança. No seco eu fico com a coluna 1, Corinthians. No jogo 2 temos Grêmio e Atlético Mineiro. Aqui o Grêmio, né, que já vem pressionado, já são 5 rodadas do campeonato e ainda não conseguiu vencer na competição. Ontem empatou também pela Copa do Brasil, tá numa fase complicada esse time do Grêmio. Já o Atlético Mineiro vem aí na vice-liderança e vem de um bom resultado no Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória contra o time do Flamengo. Fez um bom jogo o time do Atlético, então vem confiante para essa partida aqui. É um jogo complicado, mas aqui eu vou arriscar uma zebra que nem é tão zebra assim, né? Vou ficar com a coluna 2, Atlético Mineiro. Mas é um bom jogo para duplo aberto, para mim vai ser aquele jogo que não tem como dar um empate, acho que as duas equipes vão para cima. Mas eu vou arriscar aqui e vou ficar com a coluna 2, Atlético Mineiro. No jogo 3 temos Bahia e Fluminense. Aqui mais um jogo encrencado, né? O Bahia vem de um empate fora de casa contra o São Paulo, né? Isso pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Bahia ganhou na Copa do Brasil, dentro do Morumbi, né? Por 1-0. É uma boa equipe esse time do Bahia e jogando em casa costuma conseguir bons resultados. Agora parece estar aprendendo a jogar fora também. Se continuar nesse ritmo, pode surpreender no campeonato esse time do Bahia. Já o Fluminense vem de uma excelente vitória, né? Contra o time do Cruzeiro, surpreendente ter a vitória do Fluminense da maneira que foi. E o Fluminense é uma caixinha de surpresas, né? Quando a gente acha que vai bem, chega lá e perde. Quando a gente acha que vai perder, vai e ganha. Então é um jogo complicado, né? Mas nós temos que dar um palpite aqui. Pelo fator casa, eu fico com a coluna 1, Bahia. O Bahia joga muito bem na Fonte Nova. Mas para quem tiver verba, é um jogo assim, se eu tivesse verba, eu jogava um triplo. Mas no seco eu fico com Bahia, coluna 1. No jogo 4, abrindo a Série B aí no concurso, temos Atlético Goianiense e Vitória. O Atlético Goianiense que vem de uma boa vitória em casa e o Vitória que vem de uma derrota em casa para o São Bento. O Atlético Goianiense jogando em casa deve se impor e deve conseguir vencer. Então eu fico com a coluna 1 aqui, Atlético Goianiense no jogo 4. No jogo 5, temos Ponte Preta e Paraná, também pela Série B. Aqui a Ponte Preta, né, jogando em casa, sabe que é importante pontuar, né, jogando em casa. Mas ainda não é um time que inspira confiança quando joga em casa, né? O Paraná ainda não perdeu na competição, mas pelo que vimos até aqui é um time que se defende muito bem, esse time do Paraná. Então eu vejo aqui um jogo que vai ser truncado, né? Vai ser aquele jogo difícil de sair alguma coisa. Então por isso eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 5. No jogo 6 temos Brasil de Pelotas e América Mineiro. Olha, esse aqui para mim é o jogo mais difícil do concurso. São os dois piores times da competição. O Brasil tem 4 derrotas, não marcou nenhum gol ainda. O América tem 3 derrotas e um empate. E apenas um gol marcado até aqui na competição. Aqui quem puder, meus amigos, é triplo e esquece esse jogo. Mas tem que dar um palpite aqui, então eu vou arriscar. Aqui eu acredito que, pelo que eu já vi dos dois times, eu acho que o Brasil de Pelotas pode ganhar, uma hora vai ter que vencer,
Não é possível o time só perder. Como vai jogar em casa, eu vou ficar com a coluna 1, Brasil de Pelotas. Mas esse aqui, se eu pudesse priorizar um jogo, escolher um triplo, seria nesse jogo 6 aqui. No jogo 7, temos Confiança e Náutico pela Série C. Aqui o Confiança, que é um time cauteloso, que mesmo jogando em casa, costuma jogar defensivamente, se defendendo bastante. O Náutico vem melhor aí na competição e eu acredito que, se jogar o que sabe, consegue vencer esse jogo aí. O Náutico costuma jogar bem quando joga fora de casa. Então eu vou ficar com a coluna 2, Náutico, no jogo 7. No jogo 8, também pela Série C, Santa Cruz e ABC. O Santa Cruz ainda não venceu na competição. São 3 empates e 1 derrota. Já o ABC tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Mas o Santa Cruz vem empolgado aí, né? Conseguiu um empate na última rodada contra o Sampaio Corrêa, 3-3. Deu uma evoluída esse time do Santa Cruz. Então vai estar jogando em casa e o ABC vem num momento assim de decrescente. Então eu vou arriscar aqui na coluna 1, Santa Cruz. Mas é um jogo perigoso também. No jogo 9, encerrando a Série C aí na loteca, Sampaio Corrêa e Ferroviário. Duelo dos 2 melhores times da competição até aqui. Ambos os times seguem invictos aí na competição. O Sampaio ontem jogou pela Copa do Brasil contra o Palmeiras e deu trabalho, né? É algo de se observar. Então já vai vir mais desgastado aí para esse jogo. Se mostra um bom time esse time de Sampaio Corrêa. O Ferroviário também faz uma campanha muito boa, então é um jogo parelho. Mas o Sampaio Corrêa jogou no meio da semana, vai vir mais cansado. E pela falta de verba aqui, eu acredito que um empate seco, coluna do meio, cobre bem esse jogo. Então eu vou arriscar aqui, empate seco, coluna do meio, no jogo 9. No jogo 10, temos Botafogo e Palmeiras. Que o Botafogo que vem fazendo uma boa campanha até para o time que tem, pelas expectativas que se tinha em cima desse time do Botafogo. E o Palmeiras, que lidera aí o campeonato e vem muito bem, obrigado aí, né? Para o Botafogo seria importante pontuar. Porém, o Botafogo nem em casa vai jogar, né? O jogo vai ser numa Garrincha. Então, eu acredito que aqui o Palmeiras vai ganhar até sem muita dificuldade. Então, eu vou de coluna 2, Palmeiras, no jogo 10. No jogo 11, temos Fortaleza e Vasco. Fortaleza vem de uma boa vitória fora de casa contra a equipe da Chapecoense. Até deu uma surpreendida, né? Eu achava que esse jogo ia empatar, né, na semana passada, mas o Fortaleza foi lá e conseguiu vencer a Chapecoense na Arena Condá. É um bom time esse time do Fortaleza. Já o Vasco segue aí na lanterna da competição, não venceu ainda, não conseguiu vencer na última rodada, vem de um empate contra o Avaí. E para mim, vai continuar o jejum do Vasco aí. Eu não acredito que consiga vencer o Fortaleza. Então, eu vou ficar com a coluna 1, Fortaleza, no jogo 11. No jogo 12, temos Flamengo e Atlético Paranaense. Aqui, ambos os times vêm de derrota na última rodada e precisam se recuperar. O Flamengo, no papel, tem mais qualidade que o time do Atlético Paranaense, né? Mas o Atlético Paranaense é um time perigoso, vale ressaltar isso. Mas já jogou ontem, né, contra o River Plate, pode ser que mande time misto a campo para esse jogo, então por isso eu vou ficar com o Flamengo, coluna 1, no jogo 12. No jogo 13, temos Santos e Internacional. Aqui o Santos, que vem de uma derrota no clássico contra o Palmeiras, uma derrota de goleada, né, precisa se recuperar agora. E o Inter vem de uma boa vitória em casa contra o time do CSA. Mas já colou nos líderes aí o time do Inter. Então é um jogo muito importante para ambos os times, né? O Santos está ali perto também da liderança, não pode perder ponto, ainda mais jogando em casa. E o Inter tem a chance aí de passar um adversário direto. O Inter joga hoje, né? Daqui a pouco pela Copa do Brasil e poderá vir mais desfalcado ainda para esse jogo. Já que não vai contar, já está lesionado, não vai nem para esse jogo da Copa do Brasil, nem para os outros jogos agora da sequência do Brasileirão, não conta com o Rodrigo Moledo, e o Zeca está suspenso também pelo 3º amarelo que tomou na rodada. Então o Inter já tem 2 desfalques certos para essa partida contra o Santos, né? É um jogo perigoso, muito perigoso, então se o Inter tiver mais desfalques, aí vocês podem ir fácil no Santos, se o Inter ir com time misto ou com time reserva, o Santos consegue vencer. Mas
Se for com o time completinho, eu arrisco aqui numa coluna do meio, num empate, ou até numa coluna 2, que eu acho que tá na hora do Inter vencer fora de casa e tem um histórico bom quando joga na Vila Belmiro recentemente. Então, assim, gente, se o Inter for com time reserva, é muito difícil vencer, dá para jogar a coluna 1 no Santos. Mas, se for com o time titular, a coisa muda aí. No seco, eu vou fechar no empate, coluna do meio. Mas no meu jogo pessoal, eu vou cobrir a coluna 2, tá? E finalizando o concurso, temos o jogo 14, Cruzeiro e Chapecoense. Aqui, ambas as equipes vêm de derrota. Cruzeiro vai jogar em casa e vai jogar contra um time inferior tecnicamente. Eu acredito que se aproveite disso. Então eu fico com a coluna 1, Cruzeiro, no jogo 14. Bom, pessoal, é isso aí. Boa sorte a todos, né? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários, que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijão e boa sorte para todos vocês!